Depois de uma travessia perigosa pelo Rio Jordão, agora o povo de Israel tem um outro obstáculo: derrotar os inimigos de Jericó. E não só lutaram ali em Jericó, mas também conquistaram, venceram, saíram aí vitoriosos. Então, você está preparado para essa aula? Aula de número 7, derrotando o primeiro inimigo. Vamos lá? Oi, senhor pessoal, tudo bem? Eu me chamo Esdras Oliveira. Nós estamos aqui para estudar mais uma aula da nossa revista Tempo de Conquistas, baseada no livro de Josué, tendo por subtema fé e obediência. Na lição passada, a gente viu um pouco sobre tudo o que antecedeu essa batalha ali que se dá em Jericó, a qual nós vamos estudar hoje. Nós vemos o encontro de Josué ali com o príncipe do exército do Senhor. Então, partindo já para o dia, para tudo que aconteceu naquele dia da batalha, nós vamos estar estudando como que aconteceu tudo isso, como que se deu toda essa batalha e o que o povo ali enfrentou e encontrou ali na frente, no caminho. Para a gente começar, a lição ela nos propõe aí a primeira batalha dos hebreus na Terra Prometida. O comentarista ele já vai começar dando destaque, dizendo sobre a área ali do território de Jericó, um dos territórios da Terra Prometida. Ele coloca por crédito ali, tendo por referência a Bíblia de Estudos Pentecostal, onde ela descreve que a área de Jericó ela tinha 32 quilômetros. Eu vou colocar a imagem aqui do lado para os irmãos terem um pouco de noção de como que era tudo isso. A área de 32 quilômetros e essa cidade, a história vai chamar como cidade-estado, ela era uma das cidades mais antigas do mundo. E ela era rodeada por muros, como vocês podem ver na imagem aqui do lado. E esses muros, eles não eram simplesmente muros que a gente conhece. Eram fortalezas mesmo, era algo surreal, um império. Esses muros eles tinham 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Se você acha que o muro aí que você tem perto da sua casa com 2 camadas de blocos já é algo bem forte, bem resistente, imagine 6 metros protegendo uma cidade. Então, é isso que o comentarista já vai colocar em evidência aí. E na foto vocês podem perceber aí o tamanho da cidade e como que ela era cercada pelos muros. Então, já de início a gente já pode ver o desafio que seria aí enfrentar, né, a cidade de Jericó e na sua mente já ter em vista a vitória. Então, como isso seria possível? Adentrar uma cidade que a gente pode definir numa palavra, uma cidade impenetrável. Um muro de 9 metros, quase o tamanho de um ônibus, e 6 de espessura, que é quase uma Kombi, vamos dizer assim. Então, é algo bem difícil e o comentarista coloca aí em evidência para a gente estar estudando aqui no tópico 1. Só que, já falando sobre essa área toda de Jericó, é importante a gente ressaltar que em Deuteronômio, capítulo 34, a partir do versículo 1, a gente vai ter ali Moisés subindo até o Monte Nebo, né? Que ele fica ali na Transjordânia, em frente a Jericó. E ali ele tem uma visão ampla de todo o território de Jericó, de toda a área, né? A gente pode até voltar um pouco na lição passada e utilizar aqui as palavras em hebraico que a gente aprendeu. Moisés ali, né? Ele considerou, ele avistou ali, ele percebeu toda a área ali de Jericó, como que era, e já pôde também imaginar e ter uma visão, ter uma perspectiva de como que seria adentrar ali naquele território, como que seria possível, qual é o tamanho da área, não sei, a gente pode conjecturar dessa forma o que passou na mente de Moisés, mas o comentarista, ele dá ênfase nisso. Moisés, ele tem a oportunidade de ver a terra prometida, mas já havia dito a ele, Deus mesmo já havia dito que ele não entraria na terra prometida, mas os filhos e os filhos dos seus filhos. Então, Moisés, ele avista todo o território que seria conquistado pelo povo hebreu. Mas ele também tem em mente, e ele tem a perspectiva de que não seria nada fácil. Seria uma batalha dura. E citando tudo isso que ele consegue ver ali nessa cidade, a cidade de Jericó, em Números, a partir do capítulo 13, a gente vai ver Moisés ele enviando 10 espias
na cidade de Jericó. Então ele via esses espias, não foi uma novidade Josué ter enviado os 2 ali no capítulo 2, a gente já vai falar sobre isso, mas Moisés, ele envia 10, com o objetivo de ir até lá e trazer notícias de como que era a cidade, como que seria tudo, trazer aí um feedback de tudo isso. Eles tinham como objetivo passar por ali, entrar naquela cidade, mas como isso se daria? Então ele envia 10 espias. Só que ao Moisés enviar esses 10 espias, quando eles retornam, eles não retornam como os 2 espias de Josué, com boas notícias. Eles vêm com notícias que trazem medo, não só a Moisés e Arão, que estavam responsáveis pela liderança ali do povo, abaixo de Deus, claro, mas eles trazem medo, eles trazem aí temor a todo o povo de Israel, porque a notícia que eles trazem é que era uma cidade fortificada, era uma cidade, como eu havia dito, impenetrável, com muitos soldados, a qual ela era impossível de ser conquistada, era impossível de guerrear, de batalhar contra Jericó. Então a Bíblia descreve, Números 13, aí todo esse episódio que Moisés manda os 10 espias, e Moisés ele se entristece, ele entra ali quem sabe num momento de dúvida, de incerteza, e no capítulo 14 de Números, o povo ele já começa a pressionar a Moisés e a Arão, perguntando se não havia ali sepulcros, né, covas suficientes no Egito para que eles morressem, né? Já que eles teriam que entrar em Jericó, tentar conquistar aquela cidade, certamente eles morreriam pela notícia que os espias trouxeram a eles. Então, Moisés ele ali se entristece, né? Ele fica meio sem saber o que fazer juntamente com Arão. E uma parte bem importante para a gente destacar nesse capítulo 14 é que Josué e Caleb eles exercem um papel fundamental. E ali a gente já pode ter um pouco mais também da visão e do propósito de Deus na vida de Josué e de Caleb, onde Josué ele incentiva o povo a confiar em Deus, a adorar a Deus, porque se ele mesmo prometeu, ele daria a vitória, ele seria com eles ali naquela guerra, naquela batalha. Então, ele tenta conduzir ao povo à adoração, a ter a certeza, a ter a fé, né? Então, ele exerce um papel fundamental, talvez ali trazendo ânimo também para Moisés e para Arão. Então, abaixo a gente vai ver a oração de Moisés, né, pelo povo, enfim. Os irmãos confiram o capítulo 13 e 14 do livro de Números. Os irmãos não vão se arrepender e vão ser edificados e trazer mais conhecimento para vocês. Então, os espias trazem essa mensagem. E no capítulo, com Moisés, e no capítulo 2 de Josué, Josué envia 2 espias para a cidade de Jericó, onde ali eles entram naquela cidade, mas assim que eles entram, é dada a notícia ao rei ali daquela cidade, ao rei de Jericó, que havia espias dentro da cidade. E essa notícia deixou o rei enfurecido. Não sendo somente assim, o rei mandou aí os perseguidores atrás desses espias. E foi chegada a notícia que esses espias estavam na casa de Raabe. E eles foram atrás, procurar a satisfação que Raabe ali daria para eles, porque afinal, se a gente soubesse que na nossa cidade há 2 espias, e soubesse aí o presidente, soubesse aí o prefeito, o governador da sua cidade, que esses 2 espias foram para sua casa, é normal a gente imaginar que eles mandariam representantes para saber de você o que eles estavam, o que esses espias estavam fazendo na sua casa. E foi o que o rei de Jericó fez. E o rei ele estava enfurecido e seus perseguidores também, porque afinal eles estavam sendo ali, estavam em ameaça, eles estavam em perigo. Inimigos, né, na visão assim do povo de Jericó, inimigos estavam dentro da cidade. E esse ardor, essa ira, o comentarista ele traz uma palavra no hebraico também, que ela é hadaf ou hadafi, que pode ser traduzido como aquele que busca ardentemente. Então, ali é a ordem que foi dada para que eles fossem atrás desses espias. E foi com ardor, foi com ira, foi com raiva ali, vamos dizer assim, que eles foram atrás dos 2 espias que foram enviados por Josué. E Raabe ela exerce uma função aí nesse capítulo e também na Bíblia inteira depois, vamos dizer assim, sendo ela participante da genealogia de Jesus Cristo e aparecendo no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, melhor dizendo, na parte ali dos heróis da fé. Moisés ela tem a tarefa de esconder aqueles espias
e fazer com que eles se livrassem, fazer com que eles escapassem pela janela de sua casa através de uma corda. Pelo que também ela recebeu a promessa, o juramento de que ela e toda a sua família seria poupada, se tão somente esses estivessem dentro da casa dela e o véu de escarlata estivesse na janela. Então, a casa de Raabe seria poupada quando o povo de Israel entrasse ali em Jericó. E chegando já no subtópico 3 do tópico 1, ali o comentarista ele vai nos dar o entendimento de que só foi possível a vitória ali do povo de Israel, o povo hebreu, só foi possível a vitória sobre Jericó por causa da intervenção de Deus. E ele também descreve que em toda a Bíblia é assim, e é verdade. O texto do dia ele vai nos trazer aí a declaração de Paulo que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, é claro que Jesus Cristo ele não estava apresentado como verbo encarnado, mas as suas aparições já eram reais. E o amor de Deus por aquele povo era real, pois ele prometeu e ele mesmo cumpriria. E o povo creu nisso. O povo foi em frente, o povo seguiu as ordens que Josué dava. E o povo foi vitorioso. Mas a gente já vai chegar nessa parte. E esse foi o tópico 1. Agora chegando no tópico 2, que o comentarista traz por título A Estratégia de Deus para a Batalha de Jericó. E ele começa dizendo, pode observar no subtópico 1, que uma das estratégias foi o corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. Ou seja, a primeira coisa que Israel fez antes de tentar adentrar a cidade de Jericó, vamos colocar assim, eles cerraram o fornecimento de alimentos para Jericó. Aí a lição ela vai nos propor, pode observar, que o objetivo disso era enfraquecer o inimigo. Até o comentarista coloca aí, com o objetivo de derrotar o mal, porque cortar a fonte que fortalece é o que nos traz aí a certeza da vitória. Você enfraquecer o seu inimigo. E sem alimento, sem comida, a gente não consegue ter energia e disposição. Então, o povo de Israel pegaria ali de surpresa o povo de Jericó ali, os habitantes de Jericó, o rei de Jericó, e entraria com facilidade naquela cidade. Mas ele também faz uma aplicação muito interessante, que cortar a fonte que fortalece o mal. Afinal, tudo que é alimentado cresce. A gente pode trazer uma aplicação para os nossos dias sobre isso, que é tudo aquilo que o nosso inimigo ele utiliza contra a gente. O que o nosso inimigo ele conhece dentro de nós, ele sabe que tem força contra nós, a gente tem que refutar isso. A gente tem que tornar extinto da nossa vida aquilo que nos enfraquece. A gente tem que enfraquecer o inimigo. E como é que a gente se fortalece e enfraquece o inimigo? A gente se reveste da armadura espiritual, a qual está ali em Efésios capítulo 6, se revestindo para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Só uma aplicação rápida, eu não vou pregar, claro, mas para os irmãos refletirem e fazer com que entendam que a lição ela tem todo um entrelinhas, que a gente pode extrair muita coisa. Então, que da nossa vida seja retirado tudo aquilo que fortalece a ação do nosso inimigo, mas que nós pegamos para nós, com a Bíblia, com a palavra de Deus, aquilo que nos fortalece, porque assim nós estaremos firmes contra as empreitadas do nosso inimigo. Mas, voltando para a lição, então esse foi o objetivo, cortar o alimento, cortar aí todos os alimentos que seriam fornecidos para Jericó com o objetivo de enfraquecê-los, para que eles pegassem de surpresa e eles não tivessem como aí trazer aí uma reação de alto nível, vamos dizer assim. E o comentarista coloca aqui que Deus conhece a estrutura de seus servos. É claro que, como a gente estava falando, da fortaleza que era Jericó, aquilo trazia um medo, uma incerteza de como seria tudo aquilo. Mas Deus ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, então ele nos faz promessas. E essas promessas, elas nos trazem força e esperança para continuar. Porque, afinal, a gente não confia em carros ou em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, as promessas de Deus, elas têm como objetivo de que tragam esperança em nós. De forma que nós possamos ter força para seguir em frente, independentemente do tamanho e da dificuldade que sejam os obstáculos. Deus é aquele que promete e que cumpre, e Ele está conosco. Ele é o onipotente.
Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o domínio em suas mãos. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então, certamente a vitória está com o povo de Deus. Então, Deus promete e anima ali o povo, mais uma vez, relembrando a Josué que ele mesmo prometeu e ele é fiel para cumprir. No capítulo 1, ele traz ali mensagens de apoio, de força e coragem para que Josué estivesse firme contra tudo aquilo que ele enfrentaria. E certamente Josué refletiu nessas palavras de Deus. Já no subtópico 2, que tem o título aí em negrito, os irmãos podem observar, homens armados à frente dos sacerdotes. Diferentemente do que foi no Rio Jordão, onde a arca do concerto, a arca da aliança, ia à frente do povo, com os sacerdotes levando-a, agora os soldados armados, os homens armados do povo de Israel iriam à frente e a arca da aliança no meio e o restante do povo atrás. Então essa é a ordem que Josué recebeu, Josué deu essa ordem ao povo, de forma que os que estivessem armados, eles iriam à frente. E é interessante a gente pensar em tudo isso de homens armados à frente, né? Porque afinal, como que eram as armas naquela época? No tópico 3 a gente vai ver sobre isso. Mas só para a gente ter uma ideia, as armas que eram ali disponíveis, que existiam naquela época, eram impossíveis aí de obter aí, eficácia para guerrear e lutar contra Jericó, principalmente no quesito de invadir a cidade. A gente vai estudar sobre isso, mas eu quero que você fique nessa aula para que você aprenda um pouco sobre isso. Então, os homens eles iriam armados e também iriam com mais uma coisa. Eles iriam com buzinas. Essas buzinas elas são chifres de carneiros. Então, que homens que vão para a guerra com buzinas, né, com chifres de carneiros? Como é que pode isso? Como é que eu posso ter fé num chifre de um carneiro? Vamos lá. Você teria fé nisso? Você vai para a guerra, você é convocado para a guerra, você vai levar um chifre. Peraí, Deus, para tudo ele tem um propósito. Ele usa as coisas que para o homem parece loucura, mas ele exerce aí todo o seu poder, ele demonstra a sua glória. Então, fica aí que no tópico 3 a gente vai estudar. E no subtópico 3, o comentarista vai nos dar ênfase aí, né? Até eu acredito, espero que não seja um trocadilho com o filme, à espera de um milagre, né? Mas esse é o título aí da nossa lição. E Josué ele estabeleceu todas essas estratégias. E o povo realmente absorveu, o povo atendeu todos os pedidos de Josué. Mas um dos pedidos e uma das ordens é que eles esperassem 6 dias para ir até a guerra. O povo que já esperou 40 anos no deserto agora teria que esperar um pouco mais. Isso nos mostra que Deus ele quer testar a nossa fé, ele quer provar a cada um de nós, de forma que a nossa vitória ela seja abundante, a gente possa relembrar do passado e se alegrar. Então ali Deus estabelecendo um propósito aí de testar a fé do povo, para que eles tivessem confiança nele. Eles esperaram 40 anos, mas talvez esses 6 dias, essa ansiedade, esse medo, essa incerteza, tornasse esses 6 dias como uma eternidade. A Bíblia fala aí que Pedro, né, dizendo que um dia para o Senhor são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, se a gente for conjecturar aqui, utilizar essas palavras, talvez 6.000 anos aí fossem na mente do povo de Jericó, para que eles invadissem essa cidade. Mas independentemente do tempo de espera, a gente tem que ter a nossa confiança em Deus, pois Ele é quem nos dá as ordens, e se Ele nos diz para esperar, para descansar, nós faremos, porque assim nós teremos paz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo o fará. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nele nós esperaremos e confiaremos e Ele nos dará a vitória. Então, Deus quis ver até onde os hebreus permaneceriam fiéis e atentos ao comando que vinha do céu pela voz de Josué. E uma das marcas que seria nessa geração que estava ali com Josué no comando, que Josué estava no comando dela, uma das marcas dela seria a fidelidade a Deus. Coisa que a outra geração, a geração que Moisés esteve liderando, ela não teve. Ela murmurava no caminho, ela duvidava, independentemente se Deus produzia ali, manifestava milagres,
eles eram infiéis, eles eram inconstantes. Moisés sobe no monte Sinai para receber as ordens de Deus e 40 dias ele demora ali e o povo resolve fazer um Deus para eles, porque Moisés estava demorando. Então, infidelidade, coração dobre, idolatria, prostituição espiritual não seria o nome e marca nessa nova geração que estava com Josué. E já no tópico 3, que tem por título Deus se mostra forte para os que confiam nele, a gente falou sobre esperar em Deus, os 6 dias que o povo de Israel teria para esperar em Deus. Agora Deus se mostra forte para os que confiam nele, para os que esperam nele. Primeiro subtópico, um momento de fé. Dentre as ordens que Josué deu ao povo, mais uma delas que se encontra em Josué capítulo 6, versículo 10, você pode ler no subtópico 1. A ordem que foi dada era a seguinte: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até que eu vos diga. Ou seja, no momento ali, mais para frente aqui no subtópico 2 a gente vai entender melhor, onde o povo, eles iriam dar voltas, uma volta durante 6 dias ali, em volta ao redor da cidade de Jericó, eles não gritariam. Eles não sairiam palavra alguma da boca deles. Essa é uma das ordens que Josué dá ao povo. E o povo precisava esperar uma ordem de comando do líder e na hora certa todos gritariam em uma só voz. Então haveria um momento certo, Josué destaca isso, até que eu vos diga. Quando eu vos disser, quando eu falar para vocês, vocês farão, vocês gritarão. Então, a princípio, durante 6 dias, silêncio. Somente as voltas e as buzinas seriam tocadas. Já chegando no subtópico 2, para a gente avançar um pouco, ao subtópico 2, caem os muros. Eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez em cada dia. E as buzinas eram tocadas. Agora, deixe-me pensar com você um pouco. Eu estava vendo alguns Nicodemos falando sobre isso. Imagine você numa cidade ali, você habita em Jericó. E aí um povo, durante 6 dias, uma vez no dia, passava e tocava buzina ao redor da cidade. O que você pensaria desse povo? Esse povo é louco, né? Alguns Nicodemos vai dizer. Esse povo tá achando que é o quê, né? Estão pensando o quê? Tocando buzina uma hora dessa? Enfim, esse povo é doido. O que esse povo quer? Então, um dos significados aí de tocar buzina no Antigo Testamento é um chamado, né? Um chamamento para a guerra. Então, o que o povo de Jericó ali, o rei, poderia pensar, né? Esse povo tá achando que vai conseguir alguma coisa com a gente, acham que vai conquistar aqui, entrar em guerra conosco, né? A gente extermina esse povo de uma vez só. Mas havia um propósito de Deus em tudo isso, onde as buzinas seriam tocadas. E 7 sacerdotes, cada um deles com uma buzina, tocariam as buzinas. Durante 7 dias, sendo 7 dias, eles tocariam 7 vezes no 7º dia. Você se lembra de alguma coisa parecida na Bíblia? 7 vezes buzinas tocar. A gente pode colocar também como sinônimo a palavra buzina como trombeta. Você se lembra de Apocalipse? Esse texto ele vai nos trazer um conteúdo escatológico também, onde as 7 trombetas serão tocadas em anúncio da ira de Deus. Então, esse é um outro tema para a gente estudar, mas que os irmãos já fiquem aguçados com isso, entendam que, como eu disse, nas entrelinhas da Bíblia há muito conteúdo e há muitos mistérios de Deus revelados a cada um de nós. Então, eles tocariam as buzinas e essa era a ordem que era dada. Durante 6 dias, uma vez em cada dia, eles dariam a volta na cidade e os sacerdotes tocariam as buzinas. No 7º dia, eles rodeariam a cidade 7 vezes. E na 7ª vez, no dia 7º, Moisés dá ordem para o povo, para que eles gritem. E o povo grita. Eu não sei que grito foi esse. Não sei se foi um louvor. Vamos conjecturar aqui. Você escreva abaixo o que você acha que o povo de Israel gritou. Eu não sei. Talvez foi um grito de guerra em nome do Senhor. Mas o que nos traz aí um entendimento e uma curiosidade é que eles gritaram e as buzinas foram tocadas na 7ª vez, no 7º dia. E os muros vieram abaixo daquela cidade.
Os arqueólogos acreditam que houve ali um terremoto, um abalo sísmico no solo daquela cidade. Mas, de fato, Deus ele estava envolvido e ele estava intervindo ali entre o povo, naquela situação. O povo, eles, como eu havia dito no subtópico 2, que era impossível que com as armas da época, que é da Idade do Bronze, eles entrassem naquela cidade, eles a possuíssem, entrassem em guerra, entrassem em confronto, em batalha. Os irmãos podem observar nessa imagem aqui um dos tipos de armas que eram aí criadas, que foram criadas na época do bronze, após o término da Idade da Pedra ali. Então, com essas armas era impossível eles fazerem com que o muro viesse ao chão, um muro de 9 metros de altura, 6 de largura. Com essas armas, impossível. Mas com buzinas, com grito e com fé, e com Deus no propósito, os muros vieram abaixo. E a vitória ali ela já estava começando a ter seu início. Então, o povo adentra naquela cidade, confundindo o rei, os habitantes, os soldados de Jericó. E eles invadiram aquela cidade e a destruíram. Então, mais um dos milagres aí que Deus opera, uma das manifestações da sua glória, onde ele confunde o entendimento humano, onde por 2 vezes ele faz caminho no meio das águas, e agora ele se mostra forte, mostrando que não há nenhuma fortaleza humana que é possível barrar o agir de Deus. E os arqueólogos confirmam que a cidade de Jericó, a queda dos seus muros, eles identificam uma data próxima, um ano próximo, com o que é relatado na Bíblia. Basicamente 1400 anos antes de Cristo. Então, mais uma das provas aí históricas, arqueológicas, que a gente pode confirmar a veracidade da Bíblia, das palavras de Deus. Então, seriam insuficientes as armas, e com grito, com trombeta, com fé e com Deus, ele nos garante a certeza da vitória e a queda dos muros, a queda dos obstáculos que estão à nossa frente. E eles entram na cidade de Jericó, chegando no subtópico 3, Jericó é destruída, mas Raabe é salva. A ordem que Deus estabeleceu para o povo, para a destruição de Jericó, eles teriam que cumprir fielmente. É que eles não pegariam nada daquela cidade para eles, porque essa cidade ela estava consagrada, separada a Deus. Eles entrariam naquela cidade, destruiriam tudo nela e colocariam fogo naquela cidade. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link do arqueólogo Rodrigo Silva. Ele está no cenário ali dessa batalha em Jericó e ele mostra no vídeo uma parte das escavações que foram feitas que mostra nos cantos dos muros um sinal, uma marca de que houve um incêndio ali, uma marca preta, e confirma o que a Bíblia diz, que Deus deu a ordem que eles colocassem fogo, provocassem um incêndio naquela cidade. E as provas históricas existentes comprovam que houve incêndio naquela cidade. Então, na Bíblia há totalmente conclusões, não há precipitações na Bíblia. Não há equívocos, não há contradições. A palavra de Deus ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Raabe e sua família ela foi poupada, de forma que ela poupou os espias que foram ali para a cidade de Jericó, e eles cumpriram a promessa, de forma que ela colocou o sinal sobre a sua janela, onde a casa dela seria poupada, o sinal da corda de escarlata. Então, eles destruíram toda a cidade, mas pouparam ali a família de Raabe. Então, a gente pode até ver que as palavras que foram utilizadas por Paulo, sobre o tópico 3, os irmãos podem acompanhar, que ele diz ali em Atos 16:31, ele diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ele diz isso para o carcereiro. Então, a gente pode utilizar que a família de Raabe e Raabe foram salvas também pela fé. E eles creram no Deus de Israel. Eles creram e foram salvos, foram libertos e poupados pelo próprio Deus. E Raabe ela foi introduzida na genealogia de Jesus Cristo, como eu já havia dito na carta aos Hebreus, no capítulo 11, como um dos heróis, uma das heroínas aí da fé, tendo por conquista, tendo por base da conquista a sua fé. Então, um dos propósitos que Deus destruiu aquela cidade foi para exterminar com toda a cultura, todos os costumes
que nós consideramos demoníacos, como a gente viu na lição passada, na lição de número 6, um dos rituais daquela cidade, um dos cultos, uma das práticas era o sacrifício de crianças, era uma adoração a deuses estranhos, era adoração a astros, né, a astros celestes. Então, tudo isso é abominação ao Senhor. E nesse vídeo do Rodrigo Silva que eu falei para os irmãos, que eu vou deixar aqui na descrição, ele comenta sobre isso, que até os estudiosos, eles até acharam um alívio aquela cidade haver sido destruída, pois ela trazia ameaça com a sua cultura, onde eram ofertadas ali também mulheres em forma de sacrifício, crianças, ou seja, ele até concorda dizendo que há um pensamento no mundo que diz que todos os pensamentos e as culturas elas devem ser aceitas e introduzidas de forma que haja uma paz. Mas quando se trata de crianças, de oferecê-las em sacrifício, mulheres, isso deve ser exterminado da nossa sociedade. Foi o que aconteceu, graças a Deus. Então, Deus tinha um propósito na destruição. A ira dele tinha se acendido contra aquela cidade. Deus havia feito uma promessa de que o povo de Israel passaria e destruiria, e sairia vitorioso naquela batalha contra o seu primeiro inimigo em Jericó. E Deus foi fiel a tudo isso. Chegamos ao final de mais um vídeo, pessoal. Então, se você gostou, para motivar a gente, deixa o seu gostei aqui embaixo. Se você não é inscrito, torne-se, venha para a nossa família, IBD Sala Betel. E se inscreva aqui, ative o sininho para quando a gente fazer publicações, você receber em primeira mão. E também compartilhe com seus amigos, compartilhe com os irmãos da sua igreja, de forma que você possa edificar a vida deles também. Deus abençoe.